Salve a todos com a paz do Senhor Jesus. Vou contar um pouco do meu testemunho e contar sobre o poder de Deus na minha vida. O Senhor me fez compreender que meu testemunho é mais acerca de um chamado, em que às vezes nós lutamos contra... Não conhecemos a vontade de Deus quando estamos no mundo, mas é uma luta que o inimigo põe ambições, vontades em você que é aquela que Deus não quer para você. Então, assim como todo jovem, desde pequeno, eu sonhava em ser jogador de futebol. E desde os meus 8 anos de idade, dediquei a minha vida a isso, a praticar esporte. Seja qual fosse o esporte, eu praticava. E minha mãe era da igreja, eu também, a minha adolescência era da igreja, aceitei Jesus, ia para a igreja, mas me afastei nos meus 12 anos. E minha mãe continuou com minhas irmãs e sempre me chamava para ir para a igreja, me forçava, mas eu não queria. Eu queria mais estar praticando meu esporte, fazendo o que eu queria da vida. Não fazia coisas ruins, mas não queria ir para a igreja, só queria praticar o esporte que eu queria, o meu futuro. E os tempos foi passando e as coisas começaram a se apertar. 3 pessoas da minha família morreram, meu padrasto, minha tia, minha avó. E ali foi o começar de eu trabalhar do Senhor na minha vida. E como diz, né, aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. E eu comecei a sentir que estava sendo chamado pelo Senhor. E aos meus 18 anos, eu comecei a sentir um vazio na minha vida. Me sentia um vazio, depressivo, só queria estar no quarto trancado. E também jogava um jogo que hoje a maioria dos jovens joga, que é chamado Free Fire. E ali o Senhor me fez ter uma experiência com aquele jogo que não foi muito boa. Eu estava jogando com a menina e a gente jogando ali, empolgado. E teve um momento em que ela ficou muda. E a gente ficou sem saber o que fazer naquele momento. Ali chamei minha mãe, chamei meu irmão, que também já estava na igreja. E a menina falava escrevendo no papel. E a menina escrevia assim, que o que estava nela queria entrar em mim. E através dali foi que eu comecei a ver as coisas de Deus. E ali também minha mãe chamou os irmãos, que hoje são meus pastores, irmão Márcio e irmã Rosa. E eles oraram pelaquela menina, porque tinha entrado nela um espírito mudo através daquele jogo, que não é de Deus, é um jogo do diabo, do demônio, dos demônios. E só depois da oração em que ela voltou a falar. Então imagina se não houvesse pessoas com conhecimento que Deus tinha dado naquele momento para intervir na vida daquela menina. Ela estaria muda até hoje. E também é uma coisa naquele jogo em que no fundo daquele jogo, que tem uma música, ali muitos não entendem, mas ali é como se fosse a voz do inimigo gritando: eu quero almas, eu quero almas. Então, aquelas pessoas que jogam esse jogo, cada vez mais o inimigo entra na família, na vida e destrói através daquele jogo. E se eu fosse você, eu pararia de jogar. E depois dessa experiência que eu tive, eu parei de jogar aquele jogo e comecei a sentir depressão, tristeza, tudo. E depois disso, comecei a escutar os conselhos da minha mãe e comecei a ir para a igreja. E aceitei Jesus e estou há 2 anos no caminho do Senhor, firme, graças ao Senhor. O Senhor me libertou, me curou, me deu coisas também para combater contra o inimigo que combatia contra mim. E hoje sou casado, faz 6 meses, e também faço a obra do Senhor. O Senhor nos consagrou a missionário. E hoje em dia falo de Jesus e o Senhor faz na minha vida e também pode fazer na sua. Amém.